Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos aprender a fazer uma leiteira, sabe aquelas leiteiras antigas? Só que vai ser do nosso jeitinho, com reciclagem. É muito massa e muito fácil. Olha só, gente, a vasilhinha que eu tenho tá até furada, velha. Aquelas vasilhas plásticas, olha que você tem em casa, já usou bastante. Mas se você tiver uma novinha, não tem problema nenhum, tá certo? Sabe esses potinhos de isopor? No meu caso aí, eu não estou reciclando, eu comprei, certo? Para isso mesmo. Mas se você tiver em casa usado, é só você reutilizar, tá certo? Para fazer esse trabalhinho. Esse daí eu comprei sob medida porque eu achei que o que eu tinha em casa não deu certo, era pequeno. Eu tinha que comprar um que encaixasse nesse vaso maior que eu tenho, certo? Então foi bem baratinho, foi menos de R$ 2 o pacote com 12, certo, gente? Valeu muito a pena. Então eu encaixei, deu direitinho, eu fui, recortei o fundo, como vocês estão vendo, e colei com cola quente. Ficou assim. Vou tirar essa rebarba de cima, certo? E vou passar fita crepe. É bem tranquilo para fazer, tá? Eu vou passar fita crepe também na beiradinha também dessa parte que eu cortei. Isso é um fio, gente. Normalmente isso cai muito na rua, né? Aí eu peguei um pedaço desse fio, poderia ser um arame, o que você tiver em casa para te fazer a alça. E aí eu vou fazer desse jeito, certo? O pedaço que eu achei que ficou legal, passo cola quente e de imediato eu passo a fita crepe, senão não vai ficar, vai soltar. Então você passa a fita crepe e deixa. Nesse momento você já dá uma ajeitada aí, uma flexionada para poder ele deitar um pouquinho desse jeito, ó. Você já deixa na base, tá certo? Mas a gente vai botar mais coisas aí para ficar tudo preso, nada vai soltar. E eu fiz desse jeito, olha. A alça ficou quase na metade dessa partezinha branca de cima. E agora sim, vem a proteção de tudo isso, né? Eu estou utilizando aí guardanapo, tá certo? Estou tirando a película. A gente vai fazer uma leve decupagem, ou decupagem não, colagem de papel. Mas antes disso, eu quero fazer as bordas aí para deixar ele mais encorpado. Então, eu estou utilizando corda de sisal, que eu achei mais fácil para poder colar no isopor. Porque se fosse colocar a mesma coisa que eu fiz na alça aí duro, não ia dar certo. Aí eu colei essa corda de sisal. E agora eu vou fazer uma misturinha de cola branca, um pouquinho de água. E aí nesse momento eu venho com esse papelzinho e vou colando. Ele é mais delicado. E outra coisa, você não vai nem se sujar, porque você vai colando com o próprio pincel. Com o pincel você passa a cola, com o pincel você vai encostando aí o guardanapo, que você tirou a película. E você fez isso em todo o vaso. Olha, gente, deixa secar. Sobrou um pouco da misturinha, né? Eu coloquei mais um pouquinho de água, ficou mais líquida. E vou agora acrescentar cimento branco, vou fazer uma massinha, tá certo? E sempre que precisar você repete, um pouquinho de água, um pouco de cola, faz uma misturinha líquida, coloca cimento, para você agora passar no nosso vaso. Aí você vai passar com o pincel mesmo, passa na parte de dentro também do isopor. Não tem risco mais de nada soltar aí. Olha só. Eu vou pegar mais cimento branco e vou fazer agora outra misturinha, tá? Porque aquela só foi mesmo para dar o início, né? Pra gente começar a fazer o vaso realmente ficar beleza. Então eu peguei papel higiênico, separei uns pedacinhos e tô rasgando desse jeito. Coloquei dentro de um potinho, coloquei um pouco de água para umedecer esse papel higiênico. Vou acrescentar a própria tampinha da embalagem da cola. Então eu estou colocando aí, eu já coloquei agora 3 tampinhas, estão vendo? Que poderia ser uma colher de sopa. E vou misturar, formando esse mingauzinho. Em seguida eu coloco um pouco de cimento branco. Olha como ficou, gente, meio que uma massa corrida. Uma massa acrílica caseira. Não é legal? Quem não tem, gente, inventa. Quando você não tem material, cria o seu próprio material. Então, eu estou passando aí a nossa massa
corrida ou acrílica, como você preferir, né? Diretamente com a mão no nosso vaso que a gente acabou de fazer. Então, olha a dica aí. Agora, vamos supor que você tem uma massa acrílica ou corrida em casa, você utiliza, tá bom? Então, eu estou utilizando o pincel, estou alisando, eu não estou me preocupando se ele vai ficar com essas arranhuras e tal. Eu quero ele bem rústico mesmo. E também, se você quiser deixar ele bem liso, você sabe, né? No final é só lixar, ok? Vamos agora deixar reservado e fazer a tampinha. Então, eu cortei aí 2 círculos, sendo que o segundo é um pouquinho menor. E vou cobrir, né? Com o nosso guardanapo. Eu estou utilizando cola quente para poder adiantar o lado. Depois que eu colei, eu recorto tirando o excesso. Fica desse jeito. Vou cortar uma tira de papelão para fazer a alça da nossa tampa. Não precisa de medidas não, você mesmo verifica aí como é que ficou. O tamanho vocês viram que eu utilizei o mesmo potinho que a gente fez ali de isopor para medir o círculo. Vou fazer a mesma coisa, vou colar agora guardanapo em cima, fazendo a nossa colagem de papel exatamente para ficar tudo durinho, nada soltar. Pronto, depois de coladinho, a gente vai passar a nossa massa corrida que a gente acabou de fazer. Pronto, tá todo mundo sequinho, tudo durinho, tampinha, o nosso vaso, a nossa leiteira, tudo ok. Olha que maravilha, não ficou legal, gente? É hora de fazer outra coisinha. São etapas, dá um pouquinho de trabalho? Dá um pouquinho de trabalho porque você vai exigir de você alguns momentos que você vai ter que esperar secar para poder seguir em frente, tá bom? Então eu achei essa corda, gente. Eu esqueci o nome dela. Mas poderia ser de sisal também, caso você não tenha. E coloquei aí, nesse lugarzinho que vocês estão vendo. Eu vou colar com cola quente, tá? Porque a nossa leiteira tem, né? Essa divisão aí. E aí, eu fiz exatamente isso. Mas também eu vou ter que aplicar a nossa massa corrida que a gente acabou de fazer. Nesse caso, eu não tenho mais a fazer outra. Colocando aí um pouquinho de cola, um pouquinho de água. Tô misturando. Agora um pouquinho do cimento. Olha como é fácil. Fazendo esse mingauzinho, a gente vai pincelar em cima dessa cordinha. Então, se você não tiver uma cordinha como essa, tiver mesmo a corda de sisal, você aplica de novo. Porque vai sumir os pelinhos da corda de sisal depois que você passar a massinha. E depois de todo mundo seco, é hora de lixar. Você pega uma lixa aí, qualquer lixa. Não tem problema não, você vai dando uma lixadinha o máximo que você puder. Se você for daquelas que gosta mesmo bem liso, você capricha. Eu queria um pouco de textura, porque a gente vai fazer uma pintura, gente, que não precisa você deixar isso tão liso não, tá? Então vamos lá, a pintura consiste em uma tinta branca e pigmento preto. Eu coloquei um pouco de tinta branca e um pouquinho de pigmento, e uma gota de pigmento preto, e fiz um cinza claro. E vou pintar tudo isso aí, um cinza mais claro, tá? Você aproveita e pinta tudo. Você vai pintar a tampa, vai pintar a parte de dentro aí do vasinho. Aqui tá mostrando aí, deixa tudo pintadinho com essa cor cinza mais clara. Daqui a pouco a gente vai fazer um cinza mais escuro. E aí, depois de seco, né, você vai colocar mais um pouco dessa tinta branca. A minha tá grossa, mas não tem problema, tá certo? Eu boto aí umas gotinhas, eu botei 2, mas vou botar mais uma, porque eu quero um cinza mais escuro. E vou utilizar, gente, para fazer o efeito, aquela buchinha para textura, tá? Mas, Cris, não deixa você na mão. Vou te dar uma dica fantástica agora. Pega, eu vou jogar. Pegou? Pronto, gente. Sabe o bombril? Aquele que você areia suas panelinhas? Pega o pedaço do bombril, abre bem assim, sabe? Deixa ela toda aberta e fecha na sua mão formando a trouxinha. Você vai ter um efeito maravilhoso. Eu acho que melhor até do que esse aí. E aí você vai triscar na sua tinta, vai tirar o excesso e vai dar suas batidinhas normalmente. Pegou, gente? A dica, essa é dica de ouro. Vale milhões, hein? Você não vai precisar ter buchinha para fazer esse efeito maravilhoso. Então, depois que a gente aplicou as batidinhas com cinza mais escuro, você volta e dá batidinhas com a tinta branca, tá certo? Resolvi agora fazer um acabamentozinho, peguei essas coisinhas que já estava pronta em casa.
É uma bolinha, gente, você, com a massinha, você pega, né? Vem, introduz um palitinho de churrasco para formar um buraquinho. Eu pintei com a mesma cor que eu usei, os cinzas, debatidinhas para ficar igualzinho. Coloquei aí esse cordão de juta para fazer esse acabamento. Tá vendo? Ficou super fácil. Se você quiser fazer, se não quiser, não faz. Olha só, mas deu outra cor, outra cara, né, gente, para nossa leiteira. E coube tudo direitinho, gente, é super pesado. Uma maravilha. Sabe uma massinha de biscuit? Eu já ensinei aqui milhões, né? Pega um pedacinho de massinha de biscuit. E aí eu coloquei um pouquinho de tinta branca, um pigmentozinho preto, escureci, deixei meio cinza, sabe? Eu acho que eu falei tudo errado pra vocês. Espera aí, a massa de biscuit já era branca, certo? Então eu coloquei um pouquinho de tinta branca pra ela escurecer. E aí ficou um cinza escuro, não é pra ficar preto, é pra ficar cinza. E aí fiz umas bolinhas e vou colocar nessas partes aí que vocês estão vendo. Eu vou dividir, peguei um negocinho aí, dividir em 4 partes. É um nome, chama Taja, né? Eu esqueci o nome disso aí. Estou dando batidinhas com a tinta branca para não ficar aquela coisa muito pesada. E ficou assim, gente, a nossa arte de hoje. Muito massa. Espero que vocês tenham curtido. Foi um prazer compartilhar com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não se esqueça do like para fortalecer. Tchau, tchau.